Pessoal, eu quero começar o nosso encontro fazendo uma citação de um clássico que é Alice, no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, e uma cena emblemática desse livro, muito famosa, muito conhecida, onde a Alice, no meio da floresta, perdida na floresta, encontra o seu bichano, encontra o gato, e aí se trava o seguinte diálogo. Bichano, poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para ir embora daqui? Depende bastante de para onde quer ir, respondeu o gato. Não me importa muito para onde, disse Alice. Então não importa o caminho que tome, disse o gato. Interessante, né? Já conhecia isso? Já tinha ouvido essa expressão? Famosa, né? É um jeito de dizer que se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você está indo, que importa o caminho? Qualquer caminho serve. Interessante porque eu sempre pensei sobre essa máxima da obra de Lewis Carroll, muito famosa e muito citada em obras sobre liderança, sobre gestão, enfim. E eu fiquei pensando um pouco na trajetória de personagens da Bíblia. E aí é curioso porque se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E aí eu comecei a pensar em alguns personagens. Por exemplo, Noé sabia para onde ele ia. E por isso ele construiu a arca. Abraão sabia para onde ia e peregrinou na terra prometida. Moisés sabia para onde ia e conduziu o povo às portas da terra prometida, preparando o seu sucessor, Josué. E Josué sabia para onde ia e liderou o povo à terra prometida, a conquista de Canaã. Jesus sabia para onde ia e foi até a cruz. Só que tem um outro lado. Saul também sabia para onde ia e foi rejeitado como rei. Jonas sabia muito bem para onde ele ia. Comprou sua passagem convicto de onde ele estava indo, para onde ele estava indo. No entanto, ele naufragou. Judas também sabia para onde ele estava indo. E mesmo assim, ele traiu seu amigo e mestre e se tornou o Judas que nós conhecemos, o traidor. Não basta saber para onde estamos indo. A máxima de Lewis Carroll é verdadeira. Ou seja, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Significa o quê? Eu preciso saber para onde eu estou indo, para poder conduzir. Eu preciso saber qual é o destino. Eu preciso saber para onde eu vou, para saber por onde andar. Só que tem um outro lado. Na Bíblia, estar perdido não é não saber para onde ir, mas ir sozinho, atrás de si mesmo. Interessante porque esses personagens que eu mencionei, como Abraão, como Moisés, como Josué, por muitas vezes viveram a incerteza do local para onde estavam indo. Mas tinham uma promessa. Não estavam sozinhos. O André, por exemplo, leu ontem para nós o texto de Deuteronômio, capítulo 31, palavras de Moisés para Josué. E aquelas mesmas palavras de Moisés para Josué, passando a liderança do povo para Josué, estão repetidas no livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9, onde esse Josué vai ser chamado pelo Senhor para então conduzir o povo após a morte de Moisés.
E ali o Senhor faz uma promessa para Josué. Dá a tarefa e faz uma promessa. A tarefa é: você vai conduzir o povo que Moisés, meu servo, tirou do Egito. E você, Josué, é que vai conduzir esse povo à terra que eu prometi para os seus antepassados. Seja forte e corajoso, não temas, não desanime, porque eu estou com você. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Eu não o abandonarei, eu não o deixarei. Na Bíblia, o que é estar perdido? Não é não saber para onde ir. Porque quando Abraão foi chamado por Deus, ele não sabia exatamente nem para onde ele estava indo e nem quando chegaria lá. Mas mesmo assim, o que ele faz? Ele vai trilhar o seu caminho. Não porque ele tem clareza quanto ao destino. Clareza, prova física, concreta, real, já avistei a terra. Mas ele faz o seu caminho por obediência ao chamado divino. Ele anda por fé. Então, na Bíblia, estar perdido não é não saber para onde ir, mas ir sozinho, atrás de si mesmo. O que não exclui a necessidade de termos clareza quanto ao fim, quanto ao destino. Não exclui. Teremos. Eventualmente, isso há de se revelar a nós. Com os personagens bíblicos, olhando para esses personagens do passado, onde para uns deles era totalmente incerto, para outros deles havia uma clareza muito maior sobre onde iriam chegar. Mas o mais importante, e o que moveu todos eles, não foi a clareza ou falta de clareza quanto ao destino, mas com quem estavam andando. Esse é o motor. E por que estão andando? É por isso que na Bíblia, Deus nos chama para andarmos com Ele. Esse é o importante. Isso é o fundamental do que a Escritura tem mostrado para nós. É um Deus que nos chama para andarmos com Ele. Não está aqui nos slides, mas eu lembrei disso agora. Abra sua Bíblia aí em João, Evangelho de João. Eu só quero dar um exemplo de como esse chamado bíblico para andarmos com Deus aparece de uma forma tão clara no ministério de Jesus, na caminhada de Jesus com os seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 11. Um momento do ministério de Jesus e para os discípulos especialmente, de uma tremenda incerteza, dúvida, insegurança e todas essas coisas por causa do risco que os discípulos estavam prevendo. João capítulo 11. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Até aí. Olha que passagem. Jesus chega para os seus discípulos e traz para os seus discípulos uma necessidade
eu preciso voltar para a Judéia e quero que vocês venham comigo. E os discípulos trazem para Jesus uma dificuldade ainda maior de entender e obedecer prontamente aquilo que era a intenção de Jesus, o plano de Jesus. Qual que era o problema? Há pouco tempo, os judeus tentaram apedrejar você. E mesmo assim, sabendo que os caras querem apedrejar você, você vai querer voltar para lá? Tem alguma coisa errada. Talvez não seja prudente, Senhor, fazermos isso agora. Talvez, Senhor, deixemos mais para frente, etc. O sujeito, nosso amigo, só está dormindo, etc. Vai ficar bem, etc. Não, ele está doente, ele precisa de mim. Algo vai acontecer ali e é para o louvor da glória de Deus. Significa que eu preciso estar lá. Muito bem. E aí Jesus chega e dá qual palavra para os seus discípulos? Palavra de Jesus para os discípulos, olha que interessante. Não é dizer para os discípulos, fiquem tranquilos que não vai acontecer nada. A palavra de Jesus para os discípulos não é, fiquem calmos, porque nenhum judeu vai apedrejar a gente. Seria tão mais fácil se Jesus tivesse dito isso para os discípulos. Acalma eles. Resolve o problema. Qual é a palavra de Jesus para os discípulos? Uma palavra que exige uma resposta de confiança e obediência. Qual é a palavra de Jesus? Versículo 9. O dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Olha que interessante. O dia não tem 12 horas, então ande na luz. Sabe o que isso significa? Se você andar comigo, você não vai tropeçar. Se você andar comigo, você vai enxergar com clareza. Se você andar comigo, você não corre o risco de tropeçar, desde que você ande comigo. Ande na luz. 1 de João, capítulo 1, verso 5. Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é luz e nele não há treva alguma. Quem te chama para caminhar? Deus. Esse é o convite. Por isso eu quero refletir um pouco sobre esse tema, partindo desse texto de Hebreus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Que palavra! O autor aqui de Hebreus, em outras palavras, está dizendo o seguinte: nós temos uma corrida pela frente. Nós temos uma longa corrida pela frente. E para que seja possível chegarmos onde temos que chegar, nós precisamos nos livrar de todo o peso extra. Nós precisamos selecionar com cautela o que levamos na bagagem, o que colocamos na mochila. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Para que, livres de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E aqui, o foco. Tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus. É na direção dele que eu corro. Ao mesmo tempo que ele é o destino em quem eu tenho que fixar o meu olhar, focar nele, ele também é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele por quem vamos ao Pai. Então, ele não é apenas o meu destino, mas ele é também o meu caminho. E ele não é apenas o meu caminho, mas ele é aquele que anda comigo pelo caminho. Por isso que a palavra de Jesus para nós é: siga-me, vem comigo, ande comigo. Então, de alguma forma ou de outra, toda a nossa trajetória como líderes cristãos e cristãs que somos, nós precisamos ter uma convicção muito clara de que o nosso ponto de partida
é o relacionamento com Cristo Jesus? O nosso objetivo final é Cristo Jesus, o caminho que temos a percorrer é Cristo Jesus, e aquele que está conosco no caminho é Cristo Jesus. Isso tem que estar muito claro para nós. Só que para essa corrida ser eficiente, possível e bem feita, bem realizada, nós precisamos então nos livrarmos de todo o peso excessivo e colocarmos na bagagem somente aquilo que de fato precisamos. Eu gosto muito do simbolismo de quando Jesus envia os seus discípulos e diz para eles o que carregar. Quando vocês forem, não levem isso, não levem aquilo, levem apenas isso. Ele seleciona o que colocar na bagagem. Existe, portanto, na nossa caminhada cristã, na nossa carreira cristã, a necessidade de pararmos, avaliarmos a nossa bagagem, tirarmos algumas coisas e colocarmos outras, porque essas outras serão de fato essenciais para a nossa caminhada. Por isso, nos próximos minutos, eu quero refletir com vocês sobre essa bagagem do líder, nos baseando principalmente na segunda carta de Paulo a Timóteo. Se você quiser já abrir a sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, e eu quero fazer algumas considerações sobre o que Paulo, na sua última carta, a segunda carta a Timóteo, é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Se você parar para pensar, o quarto capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo, você pode ler ele como um testamento. Você vai entender que é o apóstolo Paulo chegando para o seu discípulo, que ele liderou desde a juventude, que é Timóteo, e dizendo para Timóteo: Timóteo, a minha vida já está sendo derramada como uma oferta de bebida. Eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate. E escrevo essas coisas, Timóteo, para lembrar você o que você precisa fazer para, como eu, combater o bom combate. Para, como eu, terminar a carreira, terminar a corrida e guardar a minha fé. Eu preciso, Timóteo, trazer à sua memória algumas instruções, alguns itens que você precisa levar nessa sua bagagem. Então, em todo o texto da carta, a gente percebe esse clima, esse tom de um mestre, de um líder por excelência, como é Paulo, dando para o seu principal discípulo, Timóteo, as suas últimas instruções, as suas últimas palavras. E essas instruções nós podemos perceber não só nas palavras diretamente de ensino de Paulo para Timóteo, mas também nas entrelinhas dessa carta. Em detalhes dessa carta, a gente percebe o que foi o coração desse líder Paulo e como parte desse coração de Paulo agora seria preservado em Timóteo, seria transferido a Timóteo, estaria conservado ali nesse texto, como é, por exemplo, para começar, o capítulo 1, verso 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Qual é o primeiro item a ser colocado na bagagem? A oração. Onde começa a liderança? Na oração. Na oração. Lembra do que a gente viu com o André sobre Moisés? Quem foi Moisés? Resposta de oração. O povo clamou. E em resposta à oração do seu povo, Deus enviou Moisés. Onde começa a liderança? Na oração. E aí para pensar comigo o seguinte: quando foi a última vez que você tentou falar de Jesus para a pessoa que você tem tentado falar de Jesus, que você tem tentado liderar da morte para a vida em Cristo Jesus? Possivelmente você conversou com essa pessoa ainda hoje, mandou alguma mensagem para ela, alguma coisa assim. Talvez você seja um líder aqui dentro da Ibaviva. E por ser um líder dentro da Ibaviva, você tem pessoas que trabalham com você, voluntários,
pessoas que estão no seu pequeno grupo, que você lidera no seu pequeno grupo, pessoas que você lidera no seu ministério, pessoas que você tem conduzido, porque exerce um cargo de liderança. Aí eu te faço a seguinte pergunta: quando foi a última vez que você dobrou os joelhos e, como Paulo, lembrou-se constantemente dessas pessoas noite e dia em suas orações? Quando foi que nas suas orações o rosto de cada um dos seus liderados vieram à sua mente e você intercedeu por eles, derramando lágrimas por eles? Quando foi a última vez que você olhou para as pessoas que você tem liderado, seja aqui dentro da Ibaviva, seja no seu trabalho, seja onde for? Quando foi a última vez que você orou incessantemente, noite e dia, constantemente, por essas pessoas? Porque se isso não acontece, nós não estamos liderando ninguém. Talvez estamos fazendo gestão de pessoas, como a gente aprende técnicas lá fora, mas não é a liderança cristã. Não é a liderança cristã. Você está evangelizando uma pessoa, sabe onde começa essa liderança? Na oração. Você está liderando a sua casa, sabe onde começa essa liderança? De onde vem a sua autoridade, força e poder para exercer essa liderança? Da oração. Você já parou para pensar o porquê que no ministério de Jesus, todas as grandes transições, mudanças, Jesus saiu de um lugar e foi para um outro lugar? Você já parou para pensar o porquê que todas essas transições no ministério de Jesus eram precedidas por períodos de oração? Onde Jesus ia para um lugar deserto para orar. Ou seja, ter um momento separado do cotidiano para estar com o Pai. Orando por quem? Orando por quê? Por aquele que eram os seus liderados, por aqueles que eram os seus liderados, pelas pessoas que ele estava se propondo a conduzir. A liderança começa na oração. O primeiro item, portanto, da nossa bagagem é a oração. E a gente percebe o apóstolo Paulo, por exemplo, carta a Filemon, verso 4, que quando ele escreve sobre a oração a Timóteo, não é algo exclusivo, não é um acaso, não é porque é Timóteo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Qual é o ensino direto e prático do que a gente está vendo na vida de Paulo? Quer liderar pessoas? Comece a orar por essas pessoas. E começou a orar por essas pessoas, não pare de orar por essas pessoas dia e noite, incessantemente. Porque a liderança começa ali. Porque na oração você vai se lembrar que é Deus quem está conduzindo, tanto você quanto os seus liderados. Porque é na oração que você está trazendo aquelas pessoas à presença de Deus, dando graças a Deus por essas pessoas, pedindo a Deus sabedoria, orientação, crescimento, força para cada uma dessas pessoas. A oração, portanto, é o ponto de partida e o mais essencial que a gente pode encontrar, como se a oração fosse a própria bagagem. Segundo, a viva chama do dom de Deus. Essa é uma palavra que eu acho linda que Paulo escreve para Timóteo. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que você leva na sua bagagem? E leve bem viva a chama do dom de Deus que te foi concedido. Interessante, porque quando a gente tem essa imagem de alguém colocando as mãos sobre outras pessoas, é a imagem própria que o Novo Testamento utiliza, não só da bênção, mas da passagem, da transferência, da incumbência. É como se Paulo estivesse lembrando a Timóteo que quem ele é e o que ele faz está relacionado ao trabalho que Paulo exerceu na vida dele. Leve com você e mantenha viva a chama
do dom de Deus. Ou seja, o dom nos é concedido por Deus. E o que é dom nesse contexto, gente? É Deus nos capacitando para realizarmos algo que, em primeiro lugar, não saberíamos realizar, ou Deus fazendo com que as nossas habilidades agora sejam convertidas ao reino de Deus. Isso fica claro? O dom o que é? É Deus me dando uma capacidade que antes eu não possuía. Primeira possibilidade. E a segunda possibilidade é que o dom é Deus pegando uma habilidade que eu já tenho, natural, técnica, seja lá o que for, uma aptidão ou algo que eu aprendi e desenvolvi, e Deus agora colocando essa habilidade a serviço do reino dele. Não mais a serviço da minha carreira, do meu dinheiro e do meu futuro, mas primordialmente a serviço do reino dele. Então nunca se esqueça que aí existe um dom que te foi concedido por Deus. E se ele te foi concedido por Deus, o foi mediante a imposição de mãos. O que isso significa? Mediante a liderança de alguém. Pessoas trabalharam para desenvolver o seu dom. Pessoas trabalharam com você, investiram na sua vida. Ou pessoas estão investindo na sua vida para que este dom seja desenvolvido e colocado a serviço do reino de Deus. O dom é primordial para o exercício, portanto, de toda e qualquer liderança que nós encontramos conforme as páginas do Novo Testamento. Mantendo viva a chama do dom de Deus, Paulo diz para Timóteo, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. O que nos permite suportar todos os desafios, o que nos permite suportar todos os empecilhos, obstáculos, oposições que encontramos ao exercermos o papel de líderes cristãos no mundo. É o poder de Deus que atua em nós, não é a nossa própria força. Não é a nossa própria força. Mas é entender que o poder de Deus está conosco, desde que nos sujeitemos à sua vontade. A liderança exige, portanto, uma sujeição completa da nossa vontade à vontade de Deus. E dentro da vontade de Deus, experimentamos o seu poder. Porque Deus não vai nos emprestar o seu poder para realizarmos a nossa vontade. O poder de Deus é para a realização da vontade dele. Então, no poder dele é que suportamos. No poder dele é que perseveramos. No poder dele é que resistimos, é que seguimos em frente. Terceiro, antes disso, só lembrando uma cena que é um encontro, ou o encontro inicial do apóstolo Paulo com Timóteo, que está lá em Atos capítulo 16. Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e o seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Em tão poucas palavras, apenas 3 versículos, se narra para nós o encontro e o início da caminhada de Timóteo e Paulo. Essa caminhada acontece, se você ler depois o final do capítulo 15, acontece num período estratégico da vida ministerial do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha feito a sua primeira viagem missionária, inicialmente sob a liderança de Barnabé, que por sua vez tinha sido o líder de Paulo. Então Barnabé liderou Paulo durante os primeiros anos da sua conversão a Cristo. Isso a gente lê a partir do capítulo 9 de Atos. No capítulo 13, esse Barnabé e Saulo vão fazer a sua primeira viagem missionária. E lá no meio da primeira viagem missionária, há uma transição dessa liderança. De modo que o nome de Paulo passa a ser citado antes do nome de Barnabé. Então, uma transição nessa liderança.
Quem estava com eles nessa viagem missionária? Um jovem chamado João Marcos, que era primo de Barnabé. No meio dessa viagem missionária, João Marcos, na sua inexperiência, possivelmente, querendo se proteger diante do evangelho diferenciado que o apóstolo Paulo pregava. O que é o evangelho diferenciado de Paulo? Um evangelho livre da lei. Um evangelho que não pregava conversão à lei de Moisés, circuncisão, submissão à lei, para daí se converter a Cristo. Um evangelho livre da lei, pregado inteiramente a gentios. Isso era algo muito agressivo, muito forte, liberal demais para aquele tempo. Paulo estava muito avançado na sua teologia. Então, possivelmente, João Marcos, se precavendo a possíveis conflitos futuros, abandona Barnabé e Saulo na primeira viagem missionária e volta para casa. João Marcos é um jovem. E aí vem o capítulo 15 de Atos, o concílio de Jerusalém, primeira grande reunião, o debate acerca dessa teologia de Paulo, livre da lei, livre de Moisés e da circuncisão e etc. E aí o resultado dessa reunião, uma carta enviada pelos líderes da igreja de Jerusalém a ser enviada para as igrejas já evangelizadas pelo apóstolo Paulo na primeira viagem missionária. Quando eles vão começar a segunda então viagem, que é para levar essa carta às igrejas a que já haviam pregado, quem se apresenta para viajar com Barnabé e com Paulo? João Marcos. Paulo, que é início da sua carreira, um líder ainda em período de início de trajetória como um líder, etc., chega para esse João Marcos e fala: você não vai comigo, você não. Mas por que não? Porque você abandonou a gente na primeira viagem. Com você eu não viajo mais. Entre nós não tem como fazer essa viagem, eu não caminho com você. E aí Barnabé, que já é um cristão há mais tempo, mais sábio, mais antigo, faz o quê? Se você não quiser viajar com o João Marcos, então é o seguinte, você vai viajar sozinho, mas eu vou levar o João Marcos comigo. E aí Paulo faz o quê? Então o problema é seu, leva você, João Marcos com você. E foi exatamente o que Barnabé fez. Não abandonou o menino. Pegou o menino que tinha sim falhado, errado, abandonado eles, sido inexperiente. Mas esse Barnabé pega o menino e vai viajar com ele. E Paulo vai ganhar um novo companheiro de viagem, que é Silas. E aí vem esse capítulo que a gente leu. Quando eles chegaram, então, em Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, o que Paulo viu? A oportunidade de substituir João Marcos naquela liderança a ser preparada nas suas viagens missionárias. Então ele chama Timóteo, o jovem Timóteo, como substituto de João Marcos. Só que aqui o que ele tem que fazer? Compromisso. Eu quero saber se esse moleque é comprometido. É isso que eu quero saber. Porque bom testemunho o pessoal já dá, só que eu também não conheço. Eu estou ouvindo o que os outros dizem sobre ele, mas eu não sei quem ele é. Bom testemunho também me deram sobre João Marcos. Mas eu quero saber se esse de fato é comprometido. Qual é o teste? Qual é o teste? Eu vou circuncidar você por causa dos judeus. Interessante que se você ler a carta aos Gálatas, Paulo vai bater no peito para dizer o seguinte: eu prego um evangelho livre da circuncisão, de modo que nem mesmo Tito, que era outro discípulo de Paulo, foi obrigado a circuncidar-se. Daí vem a pergunta: se Tito não foi obrigado a ser mutilado para fazer viagem missionária, por que você vai mutilar esse menino? Na minha interpretação, uma simples questão de compromisso. Eu quero ver onde está o amor desse menino. Porque ele sabe que não precisa. Timóteo sabe que não precisa. Timóteo sabe que a circuncisão não tem sentido teológico nenhum para a salvação. Ele sabe disso. Mas Paulo impõe para ele uma condição: eu levo você, só que por causa dos judeus, porque nós vamos pregar primeiro para judeus, e por causa deles, para não ser um escândalo para eles, eu quero circuncidar você. Você topa ser circuncidado? Por qual motivo, no final das contas? Por amor a essas pessoas, para quem você vai pregar o evangelho,
E essas pessoas vão dizer não para o evangelho que você vai pregar. Essas pessoas vão açoitar você, vão jogar você na cadeia. E eu quero saber se você ama essas pessoas, a ponto de dar um pedaço do seu corpo a ser mutilado, passar por dores horríveis por amor a essas pessoas. Aparentemente tudo aconteceu exatamente como Timóteo e Paulo haviam. Ele foi circuncidado. E aí começa uma jornada, começa uma caminhada, onde ali Timóteo já mostrava o seu valor. Esse valor leva Timóteo e Paulo a uma amizade leal. A uma amizade leal. Olha a expressão de Paulo para Timóteo. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Procure vir logo ao meu encontro. Lendo assim, parece nada demais, né? Não é verdade? Lendo assim, vamos tomar um café comigo, né? Vem ao meu encontro, vem me fazer uma visita, né? Estou com saudade, etc. Ou até dá a impressão daquela pessoa, ninguém me quer, o cara me abandonou, ele está querendo que você venha ao meu encontro. Parece uma coisa simples. Quando Paulo está escrevendo isso, ele está encarcerado e sabendo da sua morte. Paulo escreve isso com a sua sentença dada, ele sabe que ele vai morrer. Então, o que você está lendo aqui é Paulo escolhendo quem são as pessoas que eu quero comigo na hora da minha morte. Quem são as pessoas que eu quero ao meu lado quando eu morrer? É isso que você está lendo. Timóteo, eu quero você comigo. Vem logo ao meu encontro. Vem logo ao meu encontro. Preciso de você comigo. Essa amizade leal é uma renovação no coração de Paulo, da minha perspectiva. Sabe por quê? Porque na sequência desse texto, versículo 11, só Lucas está comigo, outro amigo leal de Paulo, Lucas. E aqui Paulo diz, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Você sabe quem é esse Marcos, né? É aquele João Marcos, que foi a causa da separação entre Paulo e Barnabé. Cerca de 20 anos depois, reconciliados, juntos de novo, e Paulo dizendo, esse é um amigo que eu quero comigo no meu leito de morte. Quem são as pessoas que você escolheria, se você soubesse que você vai morrer daqui tantos dias? Quem são as pessoas que você gostaria que estivesse ao seu redor na hora da sua morte? São para você as pessoas mais caras e queridas que você tem ou não? Quem são as pessoas que Paulo quer com ele? Ele quer Timóteo e ele quer Marcos, porque Lucas já estava com ele. Outra expressão que mostra essa amizade leal que a gente precisa levar na bagagem. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Olha que interessante. Essa é uma carta escrita cerca de 6 anos antes da segunda carta a Timóteo, a carta aos Filipenses. E Paulo também está preso quando escreve essa carta. E aqui ele está escrevendo para os filipenses que tem a intenção de enviar para os filipenses Timóteo, dando a entender que Timóteo está com quem? E aonde? Com Paulo na prisão. Só que Timóteo está preso? Não, tanto que pode ser enviado. Certo? Então quem está preso é Paulo. Por conta da sua primeira prisão, ele ainda tem o seu direito de cidadania romana e está preso numa casa alugada. Então ele pode receber amigos que estão ali perto dele, indo e vindo. Então Timóteo está com ele na prisão. Lucas também está com ele nessa primeira prisão. E aí Paulo escreve isso sobre Timóteo para os filipenses. Espero enviar a vocês Timóteo. E agora presta atenção o que Paulo diz sobre Timóteo. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir.
Que expressão linda. Olha, enquanto todo mundo aí está vivendo para cuidar dos seus próprios interesses, tem um rapaz que eu estou querendo enviar para vocês, que esse é diferente. Esse é um porém. Esse é alguém que entendeu o reino de Deus. Esse é alguém que entendeu o seu chamado para estar no mundo, para liderar pessoas da morte à vida em Cristo Jesus. Timóteo. Porque ele não apenas tem um cargo, ele não exerce uma função, ele é alguém que traz isso tudo para dentro de si. É quem ele é quem ele é. Enquanto todo mundo busca os seus próprios interesses, viver para os seus próprios interesses, viver para os seus próprios projetos, enquanto todo mundo naturalmente e normalmente vive assim, esse cara é diferente. Ele não. Ele tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês e não dele. Ele não está preocupado com ele mesmo. O interesse dele é vocês. São vocês. Esse é o interesse. Em quarto lugar, deixe os desejos deste mundo. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Olha esse conselho de Paulo para Timóteo. Capítulo 2, verso 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Abandone, fuja, deixe de lado, tira da bagagem o quê? Os desejos malignos da juventude. Abandone os desejos malignos da juventude. E faz o quê? Coloca o quê na bagagem? A justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Que coisa linda. Você pensar que o apóstolo Paulo está escrevendo isso, não para um presbítero, ou seja, palavra grega para experiente, ou literalmente, velho. Quando Paulo escreve para Filemon, eu, Paulo, presbítero, eu, Paulo, velho. Mas ele escreve isso para quem? Para um jovem. Por isso, fuja dos desejos malignos, que são próprios da tua juventude. E siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Abra a tua Bíblia aí, em Tito, capítulo 2. Outra carta para outro discípulo de Paulo. Olha a instrução dele. Capítulo 2, verso 11, 12 até o 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E quando você lê prática de boas obras no Novo Testamento, isso significa um povo dedicado a realizar a missão de Deus, as obras de Deus. Realizar boas obras é realizar as obras que Deus realiza. Basicamente isso. Se você quiser anotar um texto paralelo a isso, Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque nós somos criação dele, feitos nele, criados em Cristo Jesus para
praticarmos boas obras. E essas boas obras foram de antemão preparadas para nós, para que a gente as praticasse. As boas obras, então, obras de Deus, que já estavam prontas antes de nós e que agora nos foram confiadas. A obra de Deus, a missão desse Deus. Em outras palavras, o que essa quarta bagagem significa para nós? Sabe o que você tem que levar com você? A santificação. A santificação. Sabe o que você leva com você? A santificação. E para você levar com você a santificação, é nunca se esquecer que a graça de Deus está conosco na caminhada. Versículo 12 que você leu. A graça de Deus nos ensina. A palavra que Paulo utiliza aqui é a palavra grega que deu origem à nossa palavra latina pedagogia. A graça de Deus é nossa pedagoga. Ela nos toma pela mão e anda conosco pelo caminho. Ao andar conosco pelo caminho, qual é a obra da graça de Deus na nossa vida? É nos ensinar, em primeiro lugar, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Portanto, fugir dos desejos malignos da juventude. E em segundo lugar, essa graça que desconstrói, ou que nos ensina a desconstruirmos juntos tudo aquilo que é próprio da nossa natureza humana, pecadora, dos desejos da nossa juventude, essa é a mesma graça que agora nos ensina e nos, portanto, reconstrói para sermos sensatos, justos, piedosos nesta era presente. E esta era presente é a era que vivemos na expectativa. A era presente, o nosso tempo de vida, a nossa história é uma história de expectativa. Vivemos a expectativa do grande dia do retorno do nosso Senhor. E o tempo da expectativa é o tempo de realizar a obra de Deus. O tempo da espera é o tempo de realizar a missão de Deus no mundo. Por isso, fuja dos desejos malignos da juventude. Abandone de uma vez por todas. Não pense você que é jovem e que talvez essas palavras falem mais literalmente com você do que com pessoas que entre nós são um pouco mais velhas. Talvez você que é jovem está falando literalmente com você. E você sabe quais são, literalmente, hoje, em 2018, os desejos malignos da sua juventude. Você sabe. E com a instrução do Senhor, fuja deles. Diga não a eles. Lance-os fora da bagagem. Tire fora de você todo o peso excedente e o pecado que nos atrapalha. E corramos a corrida que nos foi proposta. Deixe ele para fora. Não leve consigo. Leve a santificação. Porque na santificação é que nós encontramos um seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Quinto lugar, leve tudo o que você aprendeu. E aqui eu quero chamar a atenção para dois pontos especiais que Paulo trata com Timóteo. O legado da fé e as Escrituras. 3,14 de 2 Timóteo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Obviamente que o apóstolo Paulo está falando da verdade do Evangelho. Da verdade do Evangelho. Permanecer nas coisas que eu aprendi no filme que eu vi, na série que eu vi, no livro que eu li, no professor que eu tive da faculdade, etc. Isso é uma coisa. Só que para eu permanecer nas coisas que eu aprendi agora, das quais eu tenho que ter convicção, eu preciso muitas vezes abrir mão daquelas outras. É o arrependimento. Aquilo que o André falou do C.S. Lewis. Quando eu entendi e quando eu aceitei a verdade do Evangelho, foi um dia triste para mim. Sabe por quê? Porque eu descobri que todas as minhas convicções estavam sendo derrubadas diante da verdade do Evangelho. Todas as minhas certezas, sobre todas as coisas,
Sobre Deus, sobre sociedade, sobre ser humano, sobre certo e errado, sobre dinheiro, sobre justiça, sobre paz, sobre alegria. Todas as minhas convicções estavam ruindo diante da verdade do Evangelho. E por isso, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção. Daí vem a pergunta, de onde Timóteo aprendeu essas coisas? Capítulo 1, versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Esse texto, gente, de coração, é emocionante demais para mim. Demais. Porque eu tive uma mãe e uma avó que me instruíram na fé. Eu sei o que isso vale. E a fé, como é tratada aqui, presta atenção, eu recordo-me, Timóteo, da sua fé não fingida. E olha como ele fala da fé. Uma fé que habitou, uma fé que habitou sua avó Lóide e sua mãe Eunice. E que agora eu estou convencido de que habita você. Quem foram Eunice e Lóide para Timóteo? Não apenas mãe e avó, mas verdadeiras líderes cristãs. Mas verdadeiras mulheres de fé. Verdadeiramente mulheres compromissadas com Deus. E por isso a fé delas, passa para o filho e neto como herança, como legado. Aquilo que eu possuí de mais precioso é o que eu deixo para você, a minha fé. Porque nada mais é do que o que Paulo também está fazendo com Timóteo. Eu estou deixando com você, Timóteo, o que eu tenho de mais precioso, a minha fé. Não é o dinheiro, não é propriedade, não é herança, não é bens, não são bens. O que eu tenho de mais precioso é o que eu deixo para você, a minha fé. Só que tem um detalhe, pais e mães. Essa fé que você deixa, você não deixa escrita num papel. Essa fé que você deixa, você não deixa numa conta bancária. Você não deixa num cofre. Essa fé que você deixa, você não entrega no último dia. Essa fé que você deixa é a fé que Ele viu em você ao longo de toda a sua vida. É a fé que você teve ao longo de toda a sua vida. É isso que Ele está olhando. E esse é o teu legado. Esse é o teu legado. É quem você foi. E essa é a fé que podemos deixar para as próximas gerações. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Timóteo não só aprende e tem a herança de fé de Eunice, de Lóide, de Paulo e de tantos outros irmãos e irmãs que a gente não tem mencionados aqui. Mas Timóteo é aquele que agora carrega a palavra que ouviu da sua avó, da sua mãe e de Paulo. E é dada a ele a responsabilidade de falar dessa palavra e de fazer o quê? Transformar essa palavra um legado para as próximas gerações também. Essa é a liderança sendo passada de geração em geração, de geração em geração. Isso é o que faz com que a gente, ou pelo menos deveria fazer a gente, olhar a nossa trajetória de uma perspectiva mais ampla. Porque tudo que a gente consegue ver na nossa limitação de olhar é aquilo que a gente fez, aquilo que a gente está fazendo e até onde a gente vai chegar. Só que nós não estamos ponderando que aquilo que nós fazemos perdura para as próximas gerações. Ou bem ou mal. Ou bem ou mal. De geração em geração. Você ouviu de mim, passe para os outros.
para que sejam capazes de comunicar esse mesmo evangelho. Não se esqueça disso. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que é boa obra mesmo? As obras de Deus, a missão de Deus no mundo. O que nos prepara para a missão de Deus no mundo? A palavra de Deus. A palavra de Deus. E aqui nós temos dois alicerces, se você prestou atenção, daquilo que foi a reunião dos primeiros irmãos, lá em Atos, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 4, onde ali nós lemos que a igreja se reunia em torno do quê? Da oração, do ensino dos apóstolos, portanto, da palavra e do que mais? Da comunhão, amizades, relacionamentos, estavam juntos. Aqui está, gente, a base de tudo. Oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra. É isso que sustenta a vida. Uma vez, eu lembro que o professor Itamir Neves perguntou para o Dr. Russell Shedd, e contou isso em aula para a gente, que uma vez ele chegou para o Shedd e perguntou assim: Dr. Shedd, fala para a gente, conta para a gente, qual é o segredo, Dr. Shedd, de uma vida tão bonita, de uma vida tão exemplar? Qual é o segredo, Dr. Shedd, de o senhor ter vivido a vida como o senhor viveu e ter deixado para nós um testemunho irretocável, irretocável? Qual é o segredo, Dr. Shedd? Aí o Dr. Shedd falou: meu irmão, não tem segredo. Todos os dias, palavra de Deus e oração. Esse é o segredo. Todos os dias, palavra de Deus e oração. Se a gente não faz isso, se isso não está na bagagem, a gente vai ter problema na caminhada. Sexto e penúltimo conselho, ou item na nossa bagagem: não se esqueça do seu trabalho. Pregue a palavra. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Não se esqueça que na caminhada você está trabalhando, você não está de férias. A nossa jornada não acaba aqui, por isso esteja preparado, manejando bem a palavra da verdade e apto a pregar essa palavra, a ensinar, a exortar, a corrigir com paciência e com doutrina a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Nós estamos em trabalho no mundo. Nós estamos em trabalho no mundo. Não estamos aqui esperando como quem espera o seu voo decolar no saguão de um hotel. Não é esse o tipo de espera a nossa. A nossa espera é uma espera ativa, em trabalho. Por isso, a tempo e fora de tempo, estejam trabalhando. Porque o fim, o descanso ainda não chegou. Não é agora. Não é agora. Eu lembro de uma história que se tornou bem conhecida, de um casal de missionários que viveu durante muitos anos fora do seu país, muito distante, no meio de uma tribo na África. E esse casal de missionários, depois de muitos anos morando nessa tribo, tem o dia de voltarem para sua terra, para sua casa. E isso há muitos anos atrás, voltavam de navio. Então, algum tempo longo de viagem até o continente norte-americano. Chegam lá, eles veem que no porto tem uma festa gigantesca. Uma banda enorme, faixas e bexiga e gente pulando, gritando, fazendo festa. E aquele casal, já com uma certa idade, depois de muitos anos de trabalho missionário, pensa o seguinte: finalmente chegamos em casa, vamos ser reconhecidos e vamos ter o nosso tempo de descanso. A nossa aposentadoria, o nosso descanso. Só que, para frustração deles,
A festa não era para eles, era para uma outra pessoa. E eles descem frustrados, pegam as suas bagagens, que não eram muitas coisas, era só a roupa do corpo, pegam ali o táxi e vão para casa. No caminho, ninguém fala nada. Mas a expectativa é, quando a gente chegar em casa, vai ter uma festa. Quando a gente chegar em casa, os nossos amigos que a gente não vê há 40 anos vão estar lá esperando a gente. Quando a gente chegar em casa, os nossos filhos vão estar lá recebendo a gente com festa. Quando eles chegam em casa, a casa está trancada, não tem ninguém. Eles entram na casa e aquela frustração. Aí eles têm aquela primeira conversa, tem o seu almoço ali, e aí o marido vai dar um cochilo e a esposa vai dar uma volta pelo quarteirão. Quando a esposa volta, o marido está acordado, aí ela olha para ele, abre um sorriso e diz: sabe de uma coisa? Eu entendi por que não tem festa para a gente. Porque a gente ainda não chegou em casa. Nosso trabalho ainda não acabou. Quando chegarmos em casa, vai ter festa. Mas ainda não chegamos. Nosso trabalho não acabou. Por isso, pregue a palavra. Esteja pronto, preparado, a tempo e fora de tempo. Lembre-se de que você é um líder de Cristo em tempo integral na sua vida. Esteja preparado e preparada a tempo e fora de tempo. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Plenamente o seu ministério. Cumpra plenamente a tarefa que te foi designada. Não é parcial, não é quando dá tempo. Não é se sobrar tempo depois da aposentadoria. Não é se der tempo depois que eu fizer alguma coisa, então vou separar um tempo para dar para Deus. Não é essa a ideia, não é essa. Essa é a perspectiva do religioso. Essa é a perspectiva do líder que acha que liderança é cargo na igreja. Não, não é essa a perspectiva. A perspectiva é que todos nós estamos em missão neste mundo e todos nós recebemos o ministério e é esperado que todos nós cumpramos plenamente o nosso ministério. E por fim, exercite-se na piedade. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. E era esse texto que você esperava para nunca mais ir para a academia, correr e etc, etc. Mas presta atenção que não é isso que o texto está dizendo. Exercite-se na piedade. Importante você falar de exercício, porque a metáfora do esporte foi muito usada por Paulo. Ele falou de correr, corrida. Ele falou dos atletas que competem no estádio, para os coríntios principalmente, porque em Corinto se realizava os Jogos de Corinto, que eram istímicos, na verdade, que eram os jogos paralelos ao que você e eu conhecemos como Jogos Olímpicos. Então, tinham os Jogos Olímpicos, que eram de Atenas, e os jogos concorrentes dos Olímpicos, que eram jogos istímicos, realizados em Corinto. Então, o tempo todo ele está usando a metáfora do exercício. Então, essa metáfora é interessante. Por quê? A piedade é um exercício. A piedade é um exercício. Porque é um exercício, eu preciso de disciplina, eu preciso de cuidado, eu preciso de empenho, eu preciso manter rotina. Esses dias eu estava conversando com o Gustavo. E aí o Gustavo, filho da Nívia. E aí na conversa com ele, eu estava usando uma metáfora assim. Ele está se preparando para fazer triatlon. Eu estou me preparando para fazer maratona. E aí na nossa conversa, Gustavo, o que é necessário para que a gente cumpra o objetivo? A meta está lá na frente. Daqui X meses, o objetivo. O que é preciso
para que cumpra o objetivo? O treino, o preparo, a alimentação, o exercício. Porque se todas as coisas não forem acontecendo cuidadosamente, planejadamente, o que vai acontecer quando chegar o dia? Eu não vou ser capaz de cumprir o objetivo. Se eu não me alimentar direito, eu vou cair na prova. Se eu não me preparar direito, eu não vou resistir dores. Se eu não preparar o meu físico corretamente, eu não aguento correr 42 quilômetros. Eu preciso do preparo. Se não houver o preparo, não dá certo. O que Paulo está falando? A nossa carreira precisa do preparo. E talvez uma das coisas mais absurdas que nós cristãos e cristãs fazemos é vivermos uma vida cristã sem considerarmos a necessidade do alimento diário, do cuidado, do planejamento, da disciplina, do se colocar regras, do se colocar limites. Nós vamos vivendo a coisa no piloto automático e nos esquecemos deste conselho. Exercite-se na piedade. Porque ao contrário do exercício físico, que traz um bom proveito, sem dúvida nenhuma. Para quê? Para esse tempo, para este corpo, para este mundo, para a nossa vida aqui. Nós temos a piedade, que tem um proveito além. Tem promessa para a vida presente e a vida futura. A piedade é diferente. Ela tem um plus aqui. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Só é possível ser um exemplo no procedimento, na palavra, no amor, na fé e na pureza, se eu for uma pessoa que me exercito na piedade. Se eu for uma pessoa cujas ações são claramente escolhidas para que esta fé, para que este amor, para que esta palavra, para que essa transformação que me é exigida do Evangelho aconteça de fato na minha vida. É tomar decisões para que isso aqui aconteça. É fazer escolhas, se colocar limites, se colocar freios. Ter aquilo que é o fruto do Espírito, o domínio próprio. E controlar. Paulo, quando usa essa metáfora lá para os Coríntios, ele fala: eu torno o meu corpo meu escravo, esmurro-me a mim mesmo. Não um conselho de autoflagelação, obviamente. Mas a ideia toda é que eu coloco limites para mim mesmo. Porque se eu não colocar limites para mim mesmo, eu vou achar que naturalmente eu vou me tornar um exemplo na fé, no procedimento, na palavra. Você não vai. Você não vai. Naturalmente você vai continuar seguindo os desejos da juventude. Naturalmente você vai continuar sendo uma pessoa que vive na ignorância, na insensatez e etc. Naturalmente. Se eu não colocar freios e me exercitar na piedade, nunca vai haver mudança. Nunca estarei apto a me apresentar como um obreiro aprovado por Deus. Nunca estarei apto a estar diante das pessoas e poder dizer o que Paulo dizia. Se tornem meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Sabe por que isso? Não porque eu tenho uma visão equivocada sobre mim mesmo. Porque eu sei o preço que eu paguei e o preço que eu pago para colocar limites para mim mesmo, para me tornar tudo aquilo que Jesus Cristo quer que eu me torne nesse mundo. Feche teus olhos. Vamos ter um momento de oração antes de ir para o nosso café? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu ensino. Nosso pedido nessa noite é que aquilo que o Senhor falou conosco não passe desapercebido por nós. Não passe como uma simples brisa que hoje bateu e amanhã a gente não sabe mais para onde foi. Que a Tua palavra que lemos, Senhor, encontre uma terra fértil no nosso coração. Que a Tua palavra nos incomode. Que a Tua palavra nos tire o sono. Que a Tua palavra nos mostre, Pai, a profundidade, a largura, o comprimento, todas as dimensões do Teu amor por nós.
e da consequente missão que nós temos neste mundo, em resposta a esse amor. Transforma o nosso coração, Pai. Transforma o nosso coração. Não te pedimos, Senhor, o milagre de sermos tudo isso. Te pedimos aquilo que o Senhor deu para Josué. Uma palavra de força e de coragem. É isso que a gente te pede, Senhor. É isso que a gente precisa ter. Força e coragem. Para te seguirmos. Para vivermos isso aqui na plenitude. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, pessoal. Podem fazer as suas perguntas. Israel. Eu tenho uma que eu queria... É uma resposta, na verdade. Gente, vamos lá. Só para a gente ser mais objetivo. Uma pessoa muito querida mandou uma mensagem para mim depois e tal. E querendo uma explicação, e aí eu entendi e dei razão para essa pessoa. O André falou na segunda-feira sobre o perigo de nós vivermos num âmbito religioso da nossa vida, ou seja, a perspectiva somente religiosa, e aí eu peguei um gancho nisso e falei que parte da nossa religiosidade é resumir a nossa vida com Deus a vir à igreja, né? Em nenhum momento, gente, nós estamos querendo diminuir a importância do culto, da vida de igreja, né? Então tem uma metáfora que a gente compartilha, essa metáfora, e gosta bastante dela, que é do professor Nelson Kirst, que ele diz que o culto cristão é como o rancho na roça, né? A família sai de manhã de casa e pega seu trabalho, sua marmita, suas ferramentas e etc. e vai para a roça. E ela não tem tempo de voltar para casa para almoçar. Então para no rancho e faz o que no rancho? No rancho almoça, no rancho descansa, recupera as forças para continuar o trabalho, para depois voltar para casa. O que é o culto na vida da igreja? É o rancho na roça, né? É ali que a gente tem o alimento, ali que a gente tem um momento de descanso, um momento de comunhão e etc., que nos prepara para aquilo que vai ser a maior parte da nossa vida e a maior parte do exercício da nossa missão, que é o cotidiano, o mundo, a vida aí, né? Então é importante, não é diminuir a importância, mas colocar no seu lugar. Então eu não posso viver dentro do rancho sem trabalhar. Eu preciso do rancho que me prepara para o trabalho. É isso? Muito bem. Se você não gostou, desculpa, Não, Renan. eu gostei. Eu achei legal, é que eu estava lendo a pergunta aqui. É por isso que a gente canta aquela música. No rancho fundo. Não, gente. Não é por isso. Muito bom. Vamos lá. Nos últimos 12 anos passei por coisas boas e coisas ruins, coisas doloridas, né? Como é que eu vou usar isso, tudo isso, em prol do reino? Tenho tido esse desejo no meu coração há uns 2 meses e não sei como ou o que eu faço, ou como começo, o que estou em dúvida. Passei por 12 anos por coisas boas e coisas ruins. Eu quero saber como é que eu uso tudo isso em prol do reino agora que eu tive esse despertar em 2 meses. Eu acredito que a vida da gente não é uma vida fácil. Pelo contrário, quando a gente desperta ainda mais a realidade do reino, a gente vai compreender que a vida se torna ainda mais complicada, porque as nossas lutas se tornam cada vez maiores contra a nossa própria carne e a necessidade de nos tornarmos mais parecidos com Jesus Cristo, contra os próprios valores desse mundo, e a gente vai ter muita oposição nesses valores, bem como a gente vai... Antes a gente jogava no time do diabo, de repente a gente está jogando contra o próprio time. Isso significa que a vida não é fácil mesmo, a vida é difícil. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver a dificuldade que enfrentaram todos os discípulos de Jesus Cristo. O que eu acho é que Deus não desperdiça uma dor da gente, e tudo serve para a maturidade. Da mesma forma como todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo aquelas que já estão promovendo o bem. Tudo na vida serve para o crescimento, para a maturidade, para nos tornarmos mais próximos de Jesus Cristo,
Por isso eu não acho que você deve olhar para o seu passado e ficar considerando o passado como algo que você ganhou, que você perdeu. O que eu acho que passado ele foi feito para a gente tirar proveito e lição e esquecer das coisas do passado, olhar para frente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia e correndo com perseverança a carreira que é proposta. Por isso é dessa maneira que eu viveria. Muito bem. Outra pergunta. Como um cristão, ou como cristão e líder, eu devo olhar todas as coisas de um ponto de vista espiritual? Ou não há necessidade de espiritualizar tudo ou determinadas questões de liderança? Olhar as coisas de um ponto de vista espiritual é uma coisa, espiritualizar é outra. Olhamos todas as coisas sim, de um ponto de vista espiritual. O que é olhar as coisas de um ponto de vista espiritual? Não é alienação, não é olhar as coisas como se não fossem, não é enxergar unicórnios voando em torno de nós, não é isso. Olhar as coisas de uma perspectiva espiritual é entender a realidade pela perspectiva do reino de Deus. É enxergar o mundo como Jesus enxergava. É enxergar que essas pessoas que andam de noite, as pessoas que estão na noite, olham para o mundo e enxergam morte. Por causa de Cristo, eu enxergo vida. As pessoas olham para o futuro e só enxergam tragédia. Eu enxergo esperança. Entendeu? Isso é olhar as coisas de uma perspectiva espiritual. Não é espiritualizar. Espiritualizar as coisas é até já uma questão pejorativa que a gente fala. Né? Você está espiritualizando a coisa. Não, não é isso. Nós estamos enxergando a coisa da perspectiva do reino de Deus. E aí é diferente. Onde eu não consigo separar a realidade espiritual. Porque eu sou nascido do Espírito. Se eu sou nascido do Espírito, a única realidade que eu conheço é uma realidade espiritual. Boa. Outra pergunta. Em Romanos 13, somos recomendados a respeitar as autoridades superiores. Aí vem a pergunta. Como é para um líder de uma comunidade grande enfrentar essa falta de respeito atual às autoridades constituídas, tanto na igreja quanto fora dela? Foi você que fez essa pergunta, André? Essa palavra de Paulo, de Romanos 13, ela precisa ser muito bem entendida. Muito bem entendida. Por causa do seguinte, para pensar aqui, o sujeito que está dizendo para a gente que nós devemos nos submeter a toda autoridade constituída, é o sujeito que foi executado por autoridade constituída. Se ele foi executado por autoridade constituída, é porque em algum momento ele quebrou a vontade, desobedeceu à autoridade constituída. Senão ele não teria morrido, sido executado por ela. Certo? O desrespeito que a gente trata aí, na minha opinião, isso é perigoso e danoso. O desrespeito quando nós nos tornamos propagadores de calúnias, quando nós compartilhamos coisas contra políticos, ideologias, partidos, porque nós concordamos com o nosso e não com o dele, sem averiguar se aquilo que estamos compartilhando e opinando é verdade de fato. Então isso é calúnia, isso é injúria, entende? Esse é o desrespeito, e isso eu concordo, que a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, a autoridade constituída de que Paulo fala é que a autoridade é constituída para fazer o bem e impetrar justiça, mas não significa que façam. Então, a minha autoridade sobre a qual eu me dobro é Cristo Jesus. Entende? E ao me curvar diante de Cristo Jesus, é que eu coopero para o bem no mundo. E o que eu faço pelas autoridades? As coisas que Paulo também diz para eu fazer. Orar pelos nossos governantes. 1 de Pedro. Talvez você já xingou todo mundo, inclusive hoje, por causa do seu combustível. Mas você já orou por eles? Para que Deus lhes dê sabedoria? Para que Deus lhes dê discernimento? Outra coisa, já trouxe para si a responsabilidade de entrarmos na sociedade para fazer o que eles não estão fazendo?
já trouxe para si o compromisso de entrar para melhorar e trazer justiça para o mundo a partir daquilo que é a deficiência deles? Entende? Então é um ponto que a gente precisa discutir com mais calma e mais cuidado essa questão, né? Muito bem. Outra pergunta. É necessário quanto tempo de igreja para ser um líder? Essa eu vou deixar para o André. Não tem uma regra, né? Eu acho interessante como a gente gosta de estabelecer as regras. Não tem regra. O que a gente precisa para ser líder, eu acho que é maturidade. A maturidade hoje em dia, eu acho que tem demorado muito para chegar de uma forma geral, não para a liderança, mas eu não tenho visto homens líderes dentro de casa porque está faltando maturidade. Eu não tenho visto mulheres, de fato, mulheres dentro de casa porque para mim está faltando maturidade. E o reflexo é a gente não vê cristãos líderes dentro da igreja porque também está faltando maturidade. Eu acho que o povo, a gente de uma certa forma tem demorado muito, muito para amadurecer. E o resultado de tudo isso é que tem faltado líderes. A liderança é característica de maturidade, uma liderança cristã. Que existe liderança imatura, existe pra caramba. Mas eu acredito que é resultado de maturidade, sim. Muito bem. Tem uma pergunta aqui simples, que a gente queria uma resposta rápida. A pergunta é: gostaria de saber o que é piedade? Ponto. Pontos de interrogação. O André explicou na mensagem dele, acho que você... mas eu acho que dá uma explanação um pouco mais abrangente. Enquanto chega outra pergunta aqui. Eu vou tentar explicar da seguinte forma. Piedade diz respeito a tudo aquilo que é uma vida de santidade. De santidade. Então, exercitar-se na piedade é fazer tudo o que é necessário fazer para que eu desenvolva a minha salvação, me torne uma pessoa santa. Né? Então, o que é santidade? É esse relacionamento com Deus, onde nesse relacionamento com Deus, o pecado está sendo tirado da minha vida. Não o pecado pelo qual eu fui perdoado na cruz de Cristo, mas as sequelas, as marcas, as coisas do pecado que eu ainda carrego na minha vida. Então, todos nós que nos convertemos a Cristo, e o texto que eu menciono de novo é Tito 2:12, todos nós que nos convertemos a Cristo, trazemos com a gente até Cristo e para a caminhada com Cristo, uma bagagem de pecados, vícios, tendências, paixões, desejos. Isso tudo tá com a gente. E Cristo sabe que isso está com a gente. A gente não precisa enganar Ele. Ele sabe que o pecado está aí. Sabe das nossas más inclinações e etc. Então, a piedade é quando eu trabalho junto com Cristo, no poder do Espírito Santo, para que toda essa marca, essas sequelas do pecado, vícios, tendências, más inclinações, tudo isso vai sendo tirado da minha vida e o caráter de Cristo vai sendo formado em mim. Então, o que é uma pessoa que você pode dizer, essa pessoa é uma pessoa piedosa, é uma pessoa em quem você vê o caráter de Cristo sendo formado. É uma pessoa que luta contra o pecado, é uma pessoa que tem caminhado junto com Deus, é uma pessoa de oração, é uma pessoa de fé, é uma pessoa de estudo da palavra, é uma pessoa que faz boas obras. Essa é a ideia da piedade. Não é o religioso, o mecânico e nem nada, mas essa transformação interior que se manifesta no nosso interior e no nosso jeito de viver. Muito bom. Tem uma pergunta aqui que fizeram ontem e fizeram de novo. Acho que é para eu fazer para vocês então, certo? E tem a ver até com a pessoa ser piedosa e demonstrar os seus frutos no trabalho. Como lidar com uma situação no qual o seu chefe é espírita e fala abertamente sobre o espiritismo do ambiente de trabalho? Como exercer liderança sobre essa situação? Vamos colocar aqui não necessariamente espírita, mas com uma fé diferente da fé cristã.
Na minha família, meu sogro e minha sogra, eles eram espíritas. A minha sogra não é mais, meu sogro ainda é. Quando eu me casei, eu entendi que eu tinha um ministério dentro da minha família. E que o meu sogro e a minha sogra, eles não seriam somente sogro e sogra. Eu teria que investir a minha vida porque estava em jogo a salvação deles. E eu precisaria trabalhar e tratar os dois num foco diferente, de que eu queria que eles conhecessem a salvação. Eu nunca discuti com os dois a respeito de religião, nunca. Nunca cheguei para eles e disse o que eu cria ou deixei de crer e assim por diante. Mas eu sempre vivi a Cristo e sempre testemunhei de Cristo e sempre demonstrei virtudes de Cristo. Nos tempos difíceis eu ligava e dizia, vou orar por vocês, e a gente foi quebrando as portas, as barreiras. Minha sogra se converteu, minha sogra se batizou aqui dentro da igreja, ela vive aqui. Então eu entendo que o posicionamento não é você ficar peitando e confrontando. Isso a gente tem que entender, gente. Não se ganha na discussão e ficar falando o que está certo, o que está errado, o que está não sei o quê. Isso é religiosidade. Isso é religiosidade. A gente tem que aprender a viver a Cristo. E o viver a Cristo é que é diferente. É demonstrar o santo procedimento, uma vida diferente. É isso que tem que ser feito. Portanto, eu sou contra a gente ficar peitando e discutindo a religião. Eu sou a favor da gente viver a Cristo e testemunhar a Cristo. Agora, se o outro pergunta, eu tenho que estar preparado para responder. Eu tenho que estar preparado para saber argumentar. Eu vejo dois problemas. O primeiro é que hoje em dia eu não vejo o outro preparado, argumentado, com estudo profundo de dizer. Eu vejo hoje em dia todo mundo trabalhando em cima das suas próprias experiências e nunca no fundamento da doutrina. Quer dizer, o que é que a Bíblia diz? É isso que a Bíblia diz. E quando disse isso, qual era o contexto, o conteúdo? Não, eu não vejo gente estudando isso. Então, se você quer, e uma das coisas que eu acho interessante no espírita, é que o espírita, ele passeia muito pela Bíblia, ele lê muito Salmo, ele lê muito o Evangelho, ele tem mas ele não, mesmo assim são situações fragmentadas, e quando você chega com conteúdo bíblico, dizendo o que aí eu acho que é mais interessante você ter uma argumentação mais forte do que a fragmentação da teoria deles, né? Então, eu acho uma experiência que eu tive bem bacana com um espírita. Foi um senhor que começou a frequentar a nossa igreja e disse, eu quero comer uma pizza com você. Eu falei, tá bom. Ele veio conversar comigo e ele dizia... Ele tinha o blazer do terno dele, ele colocava a mão dentro do blazer e dizia assim, eu estou conversando com você e a impressão que eu tenho é que eu tenho algo que está escondido. E eu disse, o que é que está escondido? Ele falou assim, porque eu sou espírita. E eu disse, mas qual é o problema nisso? Ele falou assim, você não vai me aceitar. Eu falei, por que eu não te aceitaria? Ele falou, porque eu acredito de forma diferente de você. Eu falei, então vamos conversar sobre o que você acredita e o que eu creio. Ele falou assim, mas você nunca estudou o Espiritismo para querer conversar comigo de igual para igual? Eu falei assim, você tem razão, eu nunca estudei. E ele me deu o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo Allan Kardec. Eu estudei muito os dois livros. E a gente começou a conversar. Esse senhor hoje está na nossa igreja, batizado, convertido. Então... o que eu penso é que se você for falar, você tem que estar bem fundamentado. Não é somente do lado de cá, mas também do outro lado. O que é que o outro pensa e como é que a gente vai argumentar. Então, e bem-vindo quem está vivendo assim, porque isso é um grande desafio e é dessa maneira que você vai crescer. É sendo questionado e ao mesmo tempo sendo desafiado a viver a fé de fato
com evidências, né? Então, vai firme, cara, vai firme. E se você quiser conversar a respeito disso, eu estou à disposição. A gente pode conversar bastante sobre o Espiritismo. Muito bem. Outra pergunta aqui. Além dos pastores, que são líderes naturais, qual ou quais ministérios seriam de auxílio na formação para a liderança espiritual? Todo ministério trabalha para um mesmo fim. Então, não é que os pastores ou esse ou outro ministério sejam os ministérios que vão trabalhar com a formação espiritual. Mas o corpo de Cristo é um todo. Entende? A todo o corpo de Cristo foram dados dons, para que no exercício mútuo de todos os nossos dons, o corpo de Cristo seja edificado e haja o crescimento espiritual, a maturidade espiritual e etc. Então, nós precisamos de todos os dons que Deus nos concedeu aqui como corpo de Cristo, sendo colocados em trabalho conjunto, trabalhando juntos, uns aos outros, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, essa divisão ministerial é puramente organizacional, né? Aqui para a gente, certo? Se você parar para pensar de um ponto de vista mais organizacional, por exemplo, eu, Israel, estou na Iba Viva como pastor. As pessoas me chamam de pastor, apesar de eu não gostar que me chamem de pastor, mas me chamam de pastor. E mesmo assim, o meu dom não é esse. O pastor na igreja virou mais uma questão do cargo, da função que exerce. Então, entre nós aqui, o dom de pastor, o André tem. Eu vejo esse dom no Renan, mas não em mim. Entende? É diferente. Eu sei discipular uma pessoa, sei aconselhar a pessoa, mas nesse não foi o dom que Deus me deu. O dom que Deus me deu foi o dom de mestre. Onde dentro da igreja, como um pastor, eu exerço uma função, mas o meu dom de fato é o dom de mestre. E faço o que faço a partir do meu dom. E preciso dos dons deles para que o meu dom tenha função no corpo de Cristo, entende? Assim como eles precisam do dom que eu tenho e de outras pessoas entre nós que têm o mesmo dom. Né? Interessante que o texto que Israel fala, ele diz que o propósito final é que todos nós alcancemos juntos a maturidade de Cristo Jesus. Ou seja, a ideia é que a igreja cresça juntos. Não é junto, né? Não é uma ideia de que eu vou crescer, o Israel vai crescer, o Renato vai crescer, mas o Joel não cresce. Não é isso. A ideia é, a gente vai crescer juntos. Para isso, todos precisam exercer seus dons dentro da igreja. Eu vejo muito de governança da igreja, eu governo a igreja, eu dirijo a igreja, essa é a minha função principal. Mas isso não quer dizer que a minha função seja exclusiva e única. A gente tem aquele que ensina, que traz conteúdo, mas a gente tem aquele que serve no celebrando, a gente tem aquele que serve no flanelinha, a gente tem aqueles que lideram os pequenos grupos, a gente tem todo aquele movimento de quando alguém passa uma necessidade, o grupo corre e supre a necessidade daquele, ou seja, é o corpo inteiro funcionando de forma ajustada, é que traz o crescimento a fim de que todos cheguemos juntos à maturidade. Então, eu não consigo enxergar um mais importante ou um menos importante, né? Quer dizer, na minha opinião, todos têm a sua importância dentro da igreja para que a gente chegue juntos, né? Respondendo a pergunta, todos os ministérios têm auxílio na formação para a liderança espiritual. Deixa eu ilustrar com uma coisa que... Um dia desses que eu fui no jogo do Corinthians, e na saída do jogo do Corinthians você vai descendo assim do estádio e você tem que entrar no pontilhão que vai para o metrô. Ali é um grupo gigante que vai, aquela multidão indo o tempo todo. E aquele dia para mim foi tão claro o conceito que era... meus filhos, o Vanderlei, os filhos, tinha um grupo relativamente grande, e a nossa preocupação é que era uma multidão e a gente tinha que ir juntos.
Então tinha que um que ficava mais para trás, o outro que ia mais para frente, e a gente ia trazendo todo mundo juntos. Então tinha um que era mais alto, que enxergava onde o outro estava, mas tinha um que segurava na mão e vinha puxando. Então você vê que a proposta era que todos estivessem juntos e todos tinham que chegar lá. Não adiantava um chegar e o outro ficar para trás. A gente ia parar no tempo. Então isso é igreja. Igreja é todos vamos chegar juntos. Não chega um só. Todos têm que chegar juntos. Então a ideia para que a gente chegue juntos é que um vai enxergar de longe, o outro vai ficando mais para trás, vai puxando, um vai querer ir para o lado. Não, vem cá, é todo mundo junto, senão não vai. Entendeu? Então esse é o conceito de igreja, a gente tem que trabalhar juntos. E o Corinthians ganhou, de fato, aquela noite. A gente pode encerrar já então. Podemos encerrar então? Gente, tem mais perguntas aqui, eu vou passar para eles e eu mesmo respondo aqui pelo WhatsApp para vocês. A gente gera um texto e eu ponho aqui para eles, tá bom? Não temos tempo para ler todas, é legal, eu gosto quando fica vibrando o celular e chegando um monte de perguntas, é porque a galera está animada, né? Queria terminar e encerrar a Semana Teológica orando. Vamos ficar de pé? Agradeço a todos vocês que vieram todos os dias de frio, mas dias muito aquecidos na comunhão e de bom alimento em todos os aspectos. Senhor Deus, somos muito gratos, ó Pai, a tudo que aconteceu aqui nessa semana, Senhor. Que essa informação, Senhor Deus, que todas essas informações gerem um movimento, Senhor Deus, no coração e na mente de cada um aqui. E que esse movimento seja visto, Senhor Deus, nos lugares aonde estas pessoas passarem, Pai. Que o Teu movimento, que o Teu nome seja glorificado em toda a terra. Que nós sejamos testemunho vivo de tudo que o Senhor já nos fez. Que daqui, Senhor Deus, saiam grandes líderes, ó Pai. Grandes líderes que espalhem a Tua glória por toda a terra, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz pela gente. Obrigado por essa igreja, pelos seus líderes, pelos pastores, pelos membros, por todos os recursos. Em nome de Jesus. Amém.